Bom dia, queridos ouvintes. É a Diana novamente. Estou feliz que vocês estejam aqui comigo. Por favor, inscrevam-se no meu canal e deem like neste vídeo. E também me digam nos comentários de qual cidade vocês estão ouvindo. Assim eu posso ver até onde a minha história viajou. Pessoas sempre dizem que você pode perceber quando um casamento está morrendo. Elas dizem que você sente isso nos ossos, nos silêncios que se estendem demais durante o jantar, na forma como seu marido para de estender a mão para você no carro. Talvez seja verdade, mas quando você ama alguém, você aprende a explicar esses silêncios. Você os chama de cansaço, você os chama de estresse, você os chama de fase. Eu chamei de tudo isso, e me custou tudo, e então, de alguma forma, me deu de volta mais do que eu jamais esperei. Meu nome é Lia Drummond, e por 6 anos fui casada com Dante Drummond. Vivíamos em uma casa de 4 quartos, em um bairro tranquilo, ao norte de São Paulo. O tipo de bairro onde as pessoas acenam das garagens e a associação de moradores envia cartas passivo-agressivas sobre a altura da grama. Eu era arquiteta em uma firma de médio porte no centro. Dante gerenciava imóveis comerciais. No papel, estávamos bem, mais do que bem. Éramos o casal que as pessoas apontavam nas festas de jantar e diziam: "Olha como eles se saíram bem", mas o papel mente. Olhando para trás, o primeiro sinal real de alerta veio cerca de 14 meses antes de tudo desmoronar. Dante começou a atender ligações na garagem. Eu notei uma noite quando cheguei tarde de uma visita ao local. O carro dele estava na garagem. A luz da cozinha estava acesa, mas a casa estava quieta. Eu o encontrei de pé entre as prateleiras de ferramentas e a velha bolsa de golfe dele, telefone pressionado no ouvido, voz baixa. Ele me viu e ergueu um dedo. "Espera." Ele terminou a ligação. Entrou, me beijou na bochecha e disse que era um problema com um cliente. Eu acreditei nele. Então havia o dinheiro. Dante sempre cuidava da nossa conta conjunta, o que eu concordei no início do casamento porque a agenda dele era mais flexível. Mas por volta da mesma época, notei pequenas retiradas, 200 aqui, 300 ali, sempre em dinheiro, sempre em dias de semana quando eu estava no trabalho. Quando eu mencionei durante o jantar uma noite, ele sorriu aquele sorriso calmo dele e disse que estava levando clientes para almoço, pagando o estacionamento, o usual. "Você sabe, eu sempre esqueço de guardar os recibos", ele disse. Eu assenti, deixei passar. As ligações continuaram. As retiradas em dinheiro continuaram, e Dante começou a fazer algo novo. Ele começou a me perguntar quase casualmente sobre o meu passado, especificamente sobre Tomás. Tomás Cavalcante tinha sido meu primeiro marido. Casamos jovens, eu tinha 24, ele 31, e divorciamos 4 anos depois, não por amargura, mas por um reconhecimento mútuo quieto de que tínhamos crescido para pessoas diferentes. Não havia crianças. Não havia final dramático. Ele se mudou para Florianópolis, começou uma empresa de tecnologia e perdemos completamente o contato. Eu não falava com Tomás há mais de uma década. Então, quando Dante começou a mencioná-lo, o que aconteceu com aquele primeiro cara seu, o da tecnologia? Eu pensei que era curiosidade ordinária, mas ele perguntou mais de uma vez, 3 vezes em 2 meses. Cada vez disfarçado diferente, uma piada, um comentário passageiro, uma pergunta enterrada dentro de outra pergunta. Eu pensei que era ciúme, eu pensei que era insegurança. Eu arquivei sob coisas a abordar na terapia de casal algum dia e segui em frente. Eu estava com 8 semanas de gravidez quando tudo mudou. Eu tinha feito 2 testes em casa antes de confirmar com a minha ginecologista. Eu estava aterrorizada e empolgada em igual medida. Não estávamos tentando ativamente, mas também não estávamos prevenindo, e eu tinha assumido tolamente, eu agora entendo, que Dante e eu estávamos na mesma página sobre querer uma família. Eu cheguei em casa em uma terça-feira à noite com uma pequena sacola de presente, um macacão que dizia futura arquiteta e a foto do ultrassom impressa enfiada embaixo em papel de seda. Eu me lembro de cada segundo do que veio a seguir. Dante abriu a sacola. Ele olhou para o macacão. Ele olhou para o ultrassom. Ele colocou os 2 na ilha da cozinha com os movimentos cuidadosos e deliberados de alguém que já tinha decidido algo. E então ele olhou para mim com olhos que eu reconheci, planos, frios, calculados, e disse palavras que eu nunca esquecerei pelo resto da minha vida. "Essa criança não é minha." Eu ri. Eu realmente ri porque pensei que ele devia estar brincando, mas o rosto dele não se moveu.
Ele disse de novo. Ele disse que sabia que eu tinha sido infiel. Ele disse que suspeitava há meses. Ele disse que me queria fora da casa naquela noite. Quando eu tentei falar, tentei alcançar. Lu, ele recuou como se eu fosse algo que ele não queria tocar. Às 21h daquela noite, eu estava sentada no meu carro em um estacionamento do Pão de Açúcar, 3 quilômetros de distância. O macacão ainda na sacola de presente no banco do passageiro com nenhum lugar para ir e nenhuma ideia do que tinha acabado de acontecer com a minha vida. Eu fiquei lá por um longo tempo no escuro e me fiz uma pergunta repetidamente. O que um homem que está felizmente casado há 6 anos faz quando descobre que a esposa está grávida? E sua primeira reação é a certeza absoluta de que a criança não é dele. Eu não tinha a resposta ainda, mas em algum lugar no fundo da minha mente, uma pequena parte fria de mim já tinha começado a procurar por ela. Eu dormi no meu carro naquela noite, não de uma forma dramática de filme, não encolhida no banco de trás com um cobertor e lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sentei no banco do motorista com o ar-condicionado ligado porque era fevereiro em São Paulo. Fevereiro é enganoso. Quente durante o dia, frio o suficiente para doer à noite. Eu não chorei por um longo tempo. Eu só fiquei sentada. O estacionamento do Pão de Açúcar ainda estava aberto. As pessoas entravam e saíam com sacolas de compras, carregando os porta-malas, discutindo gentilmente com os filhos sobre qual cereal podiam comprar. Vida normal a 5 metros de mim, completamente inalcançável. À meia-noite, eu tinha feito as contas. Eu tinha cerca de R$ 400 na minha conta pessoal de cheque. Eu tinha transferido a maior parte das minhas economias para a nossa conta conjunta nos últimos 2 anos, porque Dante tinha sugerido que facilitava o pagamento de contas. Meu laptop estava dentro de casa. Meus arquivos de trabalho, minhas ferramentas de desenho, 3 semanas de anotações de projeto, tudo dentro de casa. Meu plano de saúde estava vinculado ao plano do empregador de Dante, porque quando eu tinha trabalhado como freelancer por 8 meses 2 anos atrás, tinha sido mais simples ficar no dele. Eu estava com 8 semanas de gravidez sem seguro independente, sem economias acessíveis e sem chave de uma porta que não pertencia mais ao meu marido. Eu também percebi que talvez estivesse sentada sobre uma informação que Dante contava que eu nunca tivesse. Esse pensamento chegou quieto, sem drama. Eu o virei com cuidado, do jeito que você manuseia algo frágil. Tomás Cavalcante, meu primeiro marido. Dante tinha perguntado sobre ele 3 vezes em 2 meses. Por quê? Dante não era um homem sentimental, não propenso a ciúme sem motivo. Ele pesquisava coisas, ele rastreava coisas. Ele tinha passado 20 anos em imóveis comerciais, aprendendo a identificar valor antes que outras pessoas notassem. Então, se Dante tinha perguntado sobre Tomás, não era porque estava inseguro, era porque ele tinha descoberto algo sobre Tomás que eu não sabia, e a única coisa que valia a pena descobrir sobre um ex-cônjuge divorciado era dinheiro. Eu peguei meu telefone e fiz algo que não fazia há anos. Pesquisei o nome de Tomás Cavalcante. A empresa dele, uma firma de software de médio porte que ele fundou em Florianópolis, tinha sido adquirida 3 anos atrás. O preço da aquisição não tinha sido divulgado publicamente, mas a compradora era uma firma que eu reconhecia, e firmas como aquela não compravam pequenas. Havia alguns perfis de negócios, uma página no LinkedIn que não tinha sido atualizada desde a aquisição, e nada depois disso. Tomás, ao que parecia, tinha ficado quieto depois da venda. Deliberadamente quieto, eu encarei a tela do meu telefone no escuro do estacionamento. O que Dante sabia que eu não sabia? E há quanto tempo ele sabia? Eu não dormi muito. Por volta das 5 da manhã, dirigi até uma lanchonete 24 horas na Avenida Faria Lima e pedi café e ovos que mal toquei. Eu sentei em uma mesa perto da janela e pensei. Quando a multidão do café da manhã começou a chegar, eu tinha o começo de algo que ainda não era bem um plano, mas era o esqueleto de um. Primeiro, eu precisava voltar para aquela casa e recuperar meus documentos. Meu passaporte, meu cartão do CPF, meu laptop pessoal e o disco rígido externo onde guardava cópias do meu trabalho de arquitetura. Essas coisas eram minhas. Dante não podia legalmente me impedir de pegar meus próprios pertences, mas eu o conhecia bem o suficiente para saber que ele tentaria. Segundo, eu precisava de aconselhamento jurídico antes de fazer qualquer outra coisa. Não um advogado de divórcio. Ainda não.
Eu precisava de alguém que pudesse me dizer exatamente onde eu estava financeiramente, quais eram meus direitos em relação à conta conjunta e se Dante podia legalmente trocar as fechaduras de uma casa que estava hipotecada em nome de nós dois. Eu suspeitava que ele não podia. Eu queria ter certeza. Terceiro, eu precisava fazer exames. Eu estava com 8 semanas de gravidez, sem seguro no momento, e não tinha ideia de quais seriam minhas opções. Eu precisava dessa resposta rapidamente. E quarto, essa era a parte que parecia ao mesmo tempo frágil e essencial. Eu precisava descobrir o que Dante sabia sobre Tomás Cavalcanti, porque se Dante tinha rastreado a situação financeira do meu ex-marido antes do nosso casamento desmoronar, então a acusação de infidelidade dele não tinha sido espontânea. Tinha sido uma estratégia. Por que um homem inventaria um motivo para expulsar uma esposa grávida? A resposta era desconfortável e esclarecedora ao mesmo tempo, porque ele queria a esposa fora antes que algo acontecesse que a tornasse merecedora de algo que ele queria para si. Eu envolvi as 2 mãos na xícara de café e deixei aquilo assentar. Eu não era uma mulher estúpida. Eu tinha construído uma carreira lendo plantas estruturais, identificando elementos de carga, vendo onde a pressão causaria falha. Eu podia ler isso da mesma forma. Dante tinha visto algo se aproximando, algum evento financeiro ligado a Tomás, e tinha se movido para me eliminar da equação antes que aquele evento chegasse. A gravidez tinha acelerado o cronograma dele. Só isso. Ele tinha cometido um erro significativo. Tinha feito isso rápido demais e grosseiro demais. Um homem que planeja com cuidado não grita acusações em uma ilha de cozinha. Ele tinha entrado em pânico, e pânico deixa rastros. Eu deixei R2 na mesa, vesti meu casaco e saí para a manhã fria de São Paulo, sentindo algo que não esperava sentir. Firme. Não feliz, não segura, mas firme. Do jeito que um prédio é firme quando suas fundações estão bem colocadas. Eu sabia em que estava pisando agora. Eu sabia quais paredes eram de carga e quais eram só decoração. Eu entrei no meu carro, abri a lista de contatos no meu telefone e encontrei o número de Clara Neves, uma advogada de família que eu tinha conhecido 2 vezes em eventos de networking profissional. Eu tinha o número dela porque ela uma vez me pediu para olhar plantas arquitetônicas para a reforma do escritório dela. Mal eram 7 da manhã. Eu mandei uma mensagem mesmo assim. Clara, Elia Drummond. Preciso de uma consulta o mais rápido possível. Assunto de família urgente. Desculpe pelo horário. A resposta dela veio 11 minutos depois. Vou adiantar meu horário das 9. Venha às 8h45. Eu expirei devagar. O plano ainda era só um esqueleto, mas esqueletos, eu sabia, eram onde tudo começava. O escritório de Clara Neves ficava em Itaim Bibi, no 14º andar de um prédio que eu tinha passado 100 vezes sem nunca entrar. A assistente dela me encontrou no saguão às 8h40 e me levou para uma pequena sala de reunião que cheirava a café fresco e papel de impressora. Eu ainda usava as roupas de ontem. Não tinha tomado banho. Tinha parado em uma farmácia no caminho para comprar uma escova de dentes de viagem e uma camiseta limpa, e isso era o melhor que eu tinha conseguido. Clara entrou exatamente às 8h45, colocou um bloco de papel amarelo na mesa e olhou para mim com a expressão nivelada e calma de alguém que tinha ouvido muitas coisas terríveis naquela sala e tinha aprendido a recebê-las todas com a mesma serenidade. Conte-me tudo, ela disse. Comece do início e não edite. Eu contei tudo. Ela tomou nota sem interromper. Quando terminei 22 minutos depois, notei o relógio. Ela colocou a caneta na mesa e cruzou as mãos. Vamos lidar com as questões imediatas primeiro, ela disse. A casa está hipotecada em nome de ambos. Correto. Então ele não pode legalmente trocar as fechaduras e negar sua entrada. Se ele já fez isso, é um assunto civil. Podemos resolver rapidamente. Segundo, a conta conjunta. Ele moveu o dinheiro dela desde ontem à noite? Eu não sabia. Verifique agora, ela disse, e deslizou o telefone dela pela mesa. Eu entrei na conta conjunta pelo aplicativo do banco. O saldo era R$43. 2 dias atrás, tinha mais de R$31 mil. Coloquei o telefone na mesa, minha mão estava completamente parada, o que me surpreendeu. Ele moveu ontem à noite, eu disse. A expressão de Clara não mudou, mas ela pegou a caneta. Carimbos de data e hora das transferências. Eu olhei. Sim, 3 transferências. Todas feitas entre 21h40
7h22, mais ou menos 1 hora depois que ele me colocou para fora, para uma conta que eu não reconhecia. Isso é dissipação de bens conjugais, Clara disse, escrevendo, e nos dá base para mover imediatamente por uma ordem de restrição temporária sobre novas transferências. Há quanto tempo vocês estão casados? 6 anos. São Paulo é o seu estado de domicílio durante todo o período? Sim. Então estamos em um regime de distribuição equitativa. Ele não pode simplesmente mover o dinheiro e ficar com ele. Ela fez uma pausa. Agora me conte sobre o primeiro marido. Eu contei sobre Tomás, o pouco que eu sabia, e o que tinha encontrado na noite anterior. Ela escutou com atenção. Você acha que seu marido atual localizou informações sobre o patrimônio ou situação financeira do seu ex-marido e agiu para tirar-la da jogada antes que algo herança, legado, algum evento acionador pudesse ocorrer? Ela disse sem inflexão. Acho que é possível. É mais do que possível, ela disse. É um motivo coerente e muda consideravelmente o formato do seu caso de divórcio se for verdade. Ela se recostou. Quero que você faça algo hoje depois que sair daqui. Quero que você contate a linha de indicação da Ordem dos Advogados e peça especificamente por advogados de sucessões que lidam com disputas de herança. Você precisa saber se Tomás Cavalcante tem algum documento legal que a nomeie um testamento, um trust, uma designação de beneficiária. Você não terá acesso a isso sem uma consulta formal, mas um advogado de sucessões pode navegar o processo. Eu assenti. Minha caneta se movia. E lia. Documente tudo. Cada mensagem, cada registro de chamada, cada extrato bancário que você conseguir acessar. Tire print e envie por e-mail para si mesma. Não para qualquer conta que Dante tenha acesso. Você tem uma conta de e-mail pessoal que ele não conhece? Eu tinha uma antiga de antes do casamento que nunca tinha dado para ele. Use só essa, ela disse. A partir de agora. Eu saí do escritório de Clara às 10, com uma pasta de formulários de entrada, uma lista de ações e algo que não tinha há 12 horas. Direção. A manhã de São Paulo estava clara e afiada. O tipo de dia de inverno que faz tudo parecer mais gerenciável do que é. Eu sentei no meu carro na garagem do estacionamento e trabalhei na lista metodicamente. Enviei os prints do banco para meu antigo e-mail pessoal. Fotografei os registros de transferência. Redigi uma mensagem para o banco da conta conjunta, sinalizando as transferências não autorizadas e pedindo que um bloqueio fosse colocado pendente de procedimentos legais. Clara tinha me dado a linguagem exata. Então liguei para a família de Tomás. Eu não falava com eles há mais de uma década, mas lembrava da irmã dele, Raquel, que sempre tinha sido gentil comigo durante o casamento. Eu a encontrei no Facebook, mesmo nome, mesmo rosto, mais velha. Enviei uma mensagem privada dizendo só que eu era Lia, ex-esposa de Tomás, e que tinha motivo para acreditar que precisava falar com alguém sobre o patrimônio dele. Disse que lamentava contatar assim, disse que esperava que ela estivesse bem. Ela me ligou de volta em 40 minutos. A voz dela estava quieta quando disse: Lia, Tomás faleceu em setembro, um derrame. Ele tinha 47 anos. Ela fez uma pausa. Os advogados dele têm tentado te encontrar. Como você não sabia? Eu disse que não sabia. Disse que minha situação tinha mudado recentemente. Ela ficou em silêncio por um momento. Ele nunca se casou de novo, ela disse. Ele falava de você às vezes perto do fim. Dizia que você era a única pessoa que nunca quis nada dele. Outra pausa. O advogado de sucessões dele se chama Gustavo Reis. Ele está em Florianópolis. Lia, você deve ligar para ele hoje. Eu fiquei sentada na garagem do estacionamento por um longo momento depois que a ligação terminou. Tomás tinha ido embora. Tinha ido embora há 5 meses e os advogados dele estavam me procurando. A geometria de tudo mudou naquele momento. As retiradas em dinheiro, as perguntas sobre Tomás, a acusação na noite de terça. O dinheiro movido da conta em 1 hora depois que eu saí. Dante não tinha suspeitado. Dante tinha sabido. Ele tinha sabido antes de mim. Tinha descoberto sobre a morte de Tomás meses atrás. De alguma forma uma notícia, um contato mútuo, uma pesquisa que ele tinha feito sozinho. Tinha passado aqueles meses calculando. E quando eu cheguei em casa com um anúncio de gravidez que ameaçava complicar os planos dele, ele tinha se movido. Esse era o ponto sem retorno. Não quando ele disse, essa criança não é minha, não quando eu sentei no estacionamento do Pão de Açúcar.
Bem aqui nesta garagem em Itaim Bibi, quando entendi que meu marido tinha tomado uma decisão deliberada de destruir minha vida baseada em informação que eu nem sabia que existia. Eu liguei para o escritório de Gustavo Reis em Florianópolis. A assistente dele me colocou em espera por 4 minutos. Quando Gustavo Reis atendeu, a voz dele era cuidadosa, profissional e aliviada ao mesmo tempo. Sarah Drummond, ele disse, estou muito feliz que você ligou. Há um assunto de considerável importância sobre o patrimônio de Tomás Cavalcante, e você é uma beneficiária nomeada. Quão considerável? Eu perguntei. 77 milhões de reais, ele disse. Mas há uma condição anexada, 77 milhões de reais. Eu fiquei com aquelas palavras por um longo momento naquela garagem, olhando o número na parede de concreto à minha frente. Nível 3. Como se o universo quisesse me dar algo concreto para olhar enquanto toda a minha compreensão da situação se rearranjava. Gustavo Reis explicou a condição com cuidado. Tomás tinha estruturado o patrimônio dele por meio de um trust revogável. A maior parte dos ativos rendimentos da aquisição da empresa, imóveis, contas de investimento tinha sido consolidada e reservada. A condição para minha herança era uma formalidade, não uma barreira. Eu precisava comparecer pessoalmente aos escritórios de advocacia em Florianópolis, dentro de 60 dias da notificação formal, para assinar os documentos de verificação de beneficiária e completar a confirmação de identidade. Tomás, Gustavo explicou, tinha sido metódico e cauteloso. Tinha incluído aquela condição especificamente para prevenir o tipo de reivindicação oportunista que grandes patrimônios sempre atraem. Ele tinha querido que eu aparecesse pessoalmente porque confiava que eu faria isso e que qualquer um fingindo ser, eu não se daria ao trabalho. Ele atualizou o trust 8 meses antes de morrer. Gustavo disse, você sempre esteve nele desde a redação original, mas a revisão aumentou o valor substancialmente após os desembolsos finais da aquisição. A existência do trust era de registro público? Eu perguntei. Uma leve pausa. A existência de um trust pode às vezes ser inferida por meio de registros empresariais. Os termos específicos não seriam públicos, mas alguém com recursos e motivação que estivesse procurando especificamente poderia potencialmente ter descoberto sua existência por meios indiretos. Gustavo fez outra pausa. Há algum motivo para você perguntar? Sim, eu disse. Eu contei brevemente sobre Dante, sobre o timing, sobre o dinheiro movido da conta conjunta na noite em que ele me expulsou. Gustavo ficou quieto durante tudo. Quando terminei, ele disse, Drummond, eu recomendaria fortemente que você instrua sua advogada a garantir que qualquer herança que você receba seja classificada como bem particular e colocada em uma conta a qual seu marido não tem acesso legal. Dado que você ainda está tecnicamente casada, a arquitetura legal importa enormemente. Estou ciente, eu disse. Estive com minha advogada esta manhã. Ótimo, ele disse. Venha para Florianópolis assim que puder. Eu voei para Florianópolis 4 dias depois. Clara tinha acelerado a ordem de restrição na conta conjunta que o juiz tinha concedido em 48 horas e também tinha enviado uma carta formal ao advogado de Dante estabelecendo que eu tinha direito de acesso à casa conjugal para recuperar meus bens pessoais. Um oficial de justiça me acompanhou quando voltei. Dante estava em casa. Ele ficou na porta da cozinha e me observou recolher minhas coisas com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele antes. Não raiva, não desprezo, mas o vazio calculista específico de um homem fazendo contas. Ele não disse nada. A mãe dele, Lígia, também estava lá, sentada à mesa da cozinha com as mãos cruzadas e os olhos rastreando cada item que eu carregava para fora. Lígia Drummond tinha 71 anos, estrutura pequena com cabelo branco que mantinha em um corte preciso e o jeito caloroso de avó, de alguém que usava calor como um pescador usa isca. Ela nunca tinha gostado de mim. Eu sabia disso desde o primeiro Natal, mas ela nunca tinha mostrado diretamente. Mostrava em pequenas calibrações, do jeito que perguntava sobre meu trabalho com um pouco de surpresa demais nas minhas respostas, do jeito que deferia às versões de Dante das histórias compartilhadas. Ela era, eu tinha entendido há muito tempo, o motor por trás de muito do pensamento de Dante. Ele não era um homem estúpido, mas era um homem que precisava de uma mulher para afiar sua inteligência. E Lígia tinha feito isso a vida inteira dele. Quando eu carreguei a última caixa, ela falou pela primeira vez.
Você está cometendo um erro, Lia, ela disse agradavelmente, como se oferecesse conselho sobre uma receita. Eu peguei a caixa e não respondi. Eu assinei os documentos em Florianópolis em uma quinta-feira. O escritório de Gustavo Reis ocupava os 2 andares superiores de um prédio no bairro Beira-Mar Norte, com janelas altas olhando para a cidade. O paralegal dele me ofereceu água e o tipo de cortesia profissional cuidadosa que as pessoas estendem quando sabem os números envolvidos. O processo levou 4 horas. Verificação de identidade, revisão de documentos, atestação legal de status conjugal e divórcio anterior de Tomás. Gustavo me guiou por cada página. Os fundos seriam liberados em etapas, um desembolso inicial de aproximadamente 8 milhões dentro de 30 dias, com o saldo a seguir ao longo de 18 meses, conforme vários ativos fossem liquidados de forma ordenada. Eu voei de volta para São Paulo na noite de sexta. No sábado de manhã, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Uma voz de homem, medida, ligeiramente casual demais, disse: Lia, sou um amigo de Dante. Só quero te avisar como cortesia que pessoas que fazem o que você está fazendo às vezes descobrem que as coisas ficam complicadas para elas profissionalmente, socialmente. Você é arquiteta com licença para manter. Licenças podem ser contestadas. Uma pausa. Pode valer a pena pensar se esse é realmente o caminho que você quer seguir. Eu estava na cozinha do apartamento da amiga onde estava ficando. Minha colega Jade tinha me oferecido o quarto extra e segurei o telefone contra o ouvido e pensei em como eu deveria me sentir assustada agora. Vou gravar esta ligação, eu disse. Me diga seu nome. A linha ficou muda. Eu liguei para Clara. Depois liguei para Gustavo. Os dois confirmaram a mesma coisa. Uma ameaça contra uma licença profissional feita por telefone por um terceiro não identificado, a mando de uma parte oposta em litígio ativo, era uma exposição legal séria para Dante. Eu tinha recebido no celular. Os metadados eram automaticamente registrados pela operadora. Clara protocolou uma moção de assédio na segunda à tarde. O advogado de Dante ligou para Clara na terça, pedindo para discutir uma abordagem mais construtiva para a resolução. Clara me ligou depois. Eu podia ouvir a satisfação contida na voz dela. Eles não esperavam que você já tivesse representação legal em vigor, ela disse. Eles esperavam que você estivesse correndo atrás do prejuízo. Eu sei, eu disse. Eles vão tentar outra coisa, ela disse. Descanse por alguns dias. Coma, durma. Você vai precisar da sua firmeza para o que vem a seguir. Então eu fiz isso. Passei 3 dias fazendo quase nada. Caminhei no Parque Vila Lobos de manhã, comprei sopa de uma dele perto do apartamento de Jade, li um romance que eu queria ler há 2 anos. Deixei meu corpo fazer o trabalho quieto de crescer a pessoa dentro dele. Minha primeira consulta com o obstetra, em uma nova clínica inscrita no meu próprio plano do SUS que Clara tinha me ajudado a configurar, foi na quarta. Batimento cardíaco forte. Tudo onde deveria estar. Eu sentei no carro depois no estacionamento da clínica e senti pela primeira vez em 2 semanas algo próximo à paz. Não durou muito, mas foi real enquanto durou. A abordagem veio em uma quinta, 10 dias depois que a moção de assédio tinha sido protocolada. O advogado de Dante, um homem chamado Stuart Pell, que eu nunca tinha conhecido, mas cujo nome aparecia em todos os documentos que Clara tinha recebido, enviou uma carta formal propondo mediação. Anexado a ela, no que eu entendi imediatamente não ser coincidência, havia uma oferta de acordo financeiro. Dante concordaria em não contestar o divórcio, abriria mão de qualquer reivindicação contra o congelamento da conta conjunta, e a carta usava a palavra generosamente, concordaria em não contestar minha designação de bem particular da herança de Florianópolis. Em troca, eu retiraria a moção de assédio, aceitaria uma parcela reduzida dos bens conjugais e assinaria um acordo de confidencialidade impedindo que eu discutisse as circunstâncias da separação conjugal com terceiros. Eu li 2 vezes, depois liguei para Clara. Ele está tentando comprar seu silêncio, ela disse imediatamente. O acordo de confidencialidade é o indicador. Ele não se importa com a divisão do dinheiro. Ele se importa com o que você sabe e o que você pode dizer sobre isso. Sobre ele rastreando o patrimônio de Tomás antes de me expulsar, eu disse, exatamente. Esse é um padrão de conduta que, se tornasse parte do registro público do divórcio, seria profissional e socialmente danoso. Ele está em imóveis comerciais. Reputação importa.
Ela fez uma pausa. A oferta também é financeiramente desfavorável para você. Sua parcela dos bens conjugais sob o regime de distribuição equitativa em São Paulo, dada a duração do casamento, e a dissipação da conta conjunta, quase certamente excederia o que eles estão oferecendo. Então recusamos. Eu disse, recusamos. Ela confirmou. E fazemos sem contrapropor, o que sinaliza que você não está procurando um meio-termo negociado. Você está procurando uma prestação de contas completa. Foi o que fizemos. Eu não vou fingir que a oferta não me moveu. Existe uma versão de si mesma, cansada, grávida, morando no quarto extra de uma amiga, incerta sobre o futuro, que olha para um número numa página e pensa, e se isso for suficiente? E se você simplesmente pegasse, assinasse o papel e começasse de novo em algum lugar quieto? Eu sentei com aquela versão de mim por cerca de 40 minutos uma tarde no sofá de Jade, com uma xícara de chá enquanto a chuva de São Paulo batia na janela. E então eu aguardei porque a oferta não era sobre me ajudar, era sobre proteger Dante. E mais especificamente, eu suspeitava, sobre proteger Lígia, porque alguém tinha passado meses pesquisando o patrimônio de Tomás Cavalcante. E Dante, por toda a inteligência calculada dele, não era um homem que trabalhava sozinho. Ele gerenciava propriedades, negociava locações, sustentava pesquisa paciente na vida financeira do ex-marido da esposa, conduzida ao longo de meses, sem disparar minha suspeita. Isso exigia alguém em quem Dante confiasse, alguém com tempo e motivação e nada a perder. A mãe dele tinha sido a que estava sentada à mesa da cozinha quando eu fui recolher minhas coisas. A mãe dele com as mãos cruzadas e os olhos rastreando. Eu liguei para Raquel Cavalcante e fiz uma pergunta cuidadosa. Alguém tinha contatado ela ou alguém na família de Tomás nos meses após a morte dele, fazendo perguntas sobre o patrimônio ou sobre mim? Raquel ficou quieta por um momento. Uma mulher ligou. Ela disse finalmente, cerca de 2 meses depois que Tomás morreu, disse que era jornalista escrevendo sobre aquisições de tecnologia. Perguntou se Tomás tinha deixado algum legado significativo. Eu não pensei muito nisso. Disse que não sabia os detalhes. Uma pausa. Ela tinha código de área de São Paulo. Isso foi o suficiente. Jade tinha sido minha amiga desde a faculdade. Tínhamos nos conhecido em um seminário de engenharia estrutural e descoberto que tínhamos opiniões idênticas sobre café ruim e boa arquitetura. Ela era prática, engraçada e possuía o tipo específico de lealdade que não se expressa em discursos, mas em ações. Ela tinha me entregado a chave extra do quarto dentro de 12 horas depois que eu liguei, sem perguntas. E tinha dito muito simplesmente, fique o tempo que precisar. Naquela noite, ela chegou do trabalho e me encontrou à mesa da cozinha com papéis espalhados na frente. Ela fez massa, serviu vinho para ela e água para mim. Sentou e disse, me conte onde você está. Eu contei tudo. O patrimônio, a oferta, a ligação com a ameaça, a informação de Raquel sobre a mulher que tinha ligado perguntando sobre os legados. Jade escutou do jeito que sempre escutava sem interrupção, com os olhos no meu rosto. Quando terminei, ela ficou quieta por um momento. Então a mãe descobriu sobre a herança antes de Dante te expulsar. Ela disse, acredito que sim. E o plano era se livrar de você antes que o patrimônio fosse liquidado, para que você não tivesse reivindicação conjugal, exceto que você já era uma beneficiária direta. Então isso não mudaria nada de qualquer forma. Eu sei, eu disse. Acho que eles calcularam errado. Acho que assumiram que Tomás tinha me deixado algo modesto ou que o patrimônio passaria para a família. Não acho que eles sabiam da escala. Então entraram em pânico quando perceberam. Jade disse, acho que sim. E então eu engravidei, o que complicou o cronograma de saída, e Dante tomou uma decisão mais rápida do que inteligente. Jade comeu uma garfada de massa. O que você precisa de mim? Posso precisar de uma testemunha, eu disse. Em algum momento, alguém que possa atestar quais eram minhas circunstâncias quando cheguei aqui. O cronograma importa legalmente. Feito, ela disse sem hesitar. Eu olhei para ela do outro lado da mesa. Do lado de fora da janela, a chuva tinha amansado para a garoa. São Paulo à noite tem uma qualidade particular de luz, âmbar e difusa, gentil com os cansados. Eu tinha corrido com muito pouco por 3 semanas, e gentileza, mesmo de postes de rua, era algo que eu notava. Obrigada, eu disse. Ela dispensou. Não me agradeça quando.
Em algum lugar do outro lado da cidade, em uma casa de 4 quartos ao norte de São Paulo, Dante e Lígia estavam assistindo. Eu sabia que eles estavam assistindo e sabia que o próximo movimento deles não seria uma carta. Eu estava certa. Eles vieram em um domingo, não juntos. Lígia veio primeiro sozinha, o que eu deveria ter reconhecido imediatamente como tática. Ela ligou para o número de Jade, que eu não tinha dado para ela, o que significava que Dante tinha encontrado de alguma forma. Ligou às 10 da manhã e perguntou se podia passar só para conversar. Usou a palavra por favor, que eu nunca tinha ouvido ela dirigir a mim antes. Pensei por 30 segundos. Depois disse sim porque recusar encontrá-la não dá. Ela chegou às 11 carregando um pequeno pote de biscoitos caseiros, o que era tão precisamente calibrado para projetar inofensividade que quase me fez admirar ela. Sentou na sala de Jade e recusou chá e olhou ao redor do apartamento com a expressão particular de alguém catalogando sem parecer catalogar. Quero me desculpar, ela disse, por Dante, pela forma como tudo aconteceu. Eu sentei em frente a ela e não disse nada. Ele entrou em pânico, ela continuou. Ele tem estado sob enorme estresse com os negócios e quando você contou sobre a gravidez, ele simplesmente reagiu mal. Ele sabe disso. Está devastado. Ela cruzou as mãos. Lia, isso não precisa ser o que se tornou. Vocês dois têm uma vida juntos. 6 anos e agora têm um bebê. Ela deixou aquilo assentar por um momento. Um bebê precisa de um pai, de uma família completa. Pense no que você está fazendo com essa criança ao perseguir isso do jeito que está perseguindo. Lá estava, limpo e quieto e mirado precisamente. E a herança, eu disse. Uma pausa de meio segundo, tão breve que se eu não estivesse observando teria perdido. Isso é um assunto de família particular, ela disse suavemente. Não tem nada a ver com seu casamento. Lígia, eu disse. Quem fez a ligação para a família de Tomás Cavalcante se passando por jornalista? Algo se moveu no rosto dela. Rápido, controlado, sumiu em um segundo. Não sei do que você está falando. Acho que sabe. Ela se recompôs. O calor voltou, recalibrado. Lia, estou pedindo a você, como avó da sua criança ainda não nascida, para parar e pensar no que você está destruindo. Dante está disposto a recomeçar, está disposto a ir para a terapia para reconstruir confiança. Tudo que ele pede é que você deixe esse outro assunto de lado. Complicou os relacionamentos de negócios dele. Tem ótica. Ele quer que eu retire o processo, eu disse, e assine um acordo de confidencialidade. Ele quer a esposa de volta, ela disse. Eu olhei para ela por um longo momento. 71 anos, cabelo branco, pote de biscoitos na mesa de centro. Uma mulher que tinha passado a vida inteira entendendo que calor era uma ferramenta, que paciência era uma arma, que a forma mais eficaz de controlar uma situação era ser a que sempre parecia razoável. Lígia, eu disse, eu sei sobre as transferências, sei sobre a pesquisa no patrimônio de Tomás, sei sobre a ligação para Raquel Cavalcante. Minha advogada sabe sobre a ligação para Raquel Cavalcante. Um juiz já concedeu uma moção estabelecendo que Dante dissipou bens conjugais. Eu me levantei. Diga a Dante que a resposta é não. Diga que sempre ia ser não. E diga que se alguém contatar minhas testemunhas, minha advogada, meu empregador ou o consultório do meu médico de novo, estaremos protocolando moções adicionais antes do fim da semana. O calor de Lígia evaporou. Não aconteceu devagar. Foi imediato, como uma tela desligando. O rosto por baixo era outra coisa. Preciso, seco, calculista. Você está fazendo um inimigo, ela disse. Eu já tenho um, eu disse. Prefiro saber quem ela é. Ela se levantou, pegou os biscoitos, caminhou até a porta e na porta virou e disse algo que eu não esperava. Não é uma ameaça, mas uma promessa, disse em voz plana, sem nenhum calor. Você não faz ideia com quem está lidando. Ela saiu. Eu fiquei na sala de Jade depois que a porta fechou e notei que minhas mãos tremiam levemente. Não exatamente de medo, ou não só de medo, era o aftermath físico do controle sustentado. O jeito que seu corpo libera o que seu rosto não foi permitido mostrar. Eu estava com medo, seria desonesto dizer que não. Lígia Drummond não era uma mulher que fazia ameaças que não pretendia cumprir. Ela tinha recursos, conexões sociais e 60 anos de manipulação praticada. Tinha criado Dante,
o que significava que tinha passado décadas estudando como identificar os pontos fracos de uma pessoa e pressionar. Luz. Mas notei algo. O medo não me fez querer recuar. Me fez querer terminar. Pensei em algo que meu pai tinha me dito quando eu era muito jovem. Ele era engenheiro, prático e preciso, e tinha dito: Lia, as únicas estruturas que falham são as que não foram construídas para suportar a carga real. Ele falava de prédios, mas eu tinha entendido mais amplamente. Eu tinha sido construída para suportar mais do que Dante ou Lígia tinham contabilizado. Eu liguei para Clara e contei sobre a visita de Lígia. Eu tinha gravado no meu telefone. Gravar é legal em São Paulo com consentimento de uma parte. Clara escutou a reprodução e disse muito quietamente: Perfeito. Liguei para Gustavo Reis e dei uma atualização. Ele confirmou que o primeiro desembolso do patrimônio de Tomás tinha liberado a conta de custódia do Trust e estaria acessível dentro da semana. Então sentei e escrevi no pequeno caderno que tinha mantido um registro de datas, conversas e decisões. E escrevi no topo da página: Eles estão com medo. O medo é útil. E sublinhei: O depoimento foi marcado para uma terça em março. Clara tinha protocolado o pedido de descoberta 3 semanas antes, solicitando registros financeiros, comunicações e históricos de contas dos últimos 24 meses. O advogado de Dante tinha objetado a quase tudo, e o juiz tinha derrubado quase tudo. O quadro que emergiu dos documentos não era surpreendente àquela altura, mas era completo. Dante tinha pesquisado o nome de Tomás Cavalcanti pela primeira vez em abril do ano anterior. A pesquisa estava registrada no Discovery do laptop de trabalho dele, que o advogado dele tinha lutado para excluir e falhado. Ele tinha visitado 3 sites, um agregador de notícias de negócios que tinha coberto a aquisição de tecnologia, o perfil do LinkedIn de Tomás e o site de um escritório de advocacia de sucessões em Florianópolis, cuja página de informações gerais descrevia o tipo de trust revogável que Tomás tinha usado. Os registros telefônicos de Lígia obtidos por meio de intimação, que Clara tinha lutado 2 semanas para conseguir, mostravam uma ligação de 17 minutos para um número registrado para Raquel Cavalcanti em novembro, 4 meses depois da morte de Tomás. Essa era a ligação que Raquel tinha descrito para mim. O mesmo registro telefônico mostrava 11 ligações entre Lígia e Dante nas 72 horas imediatamente antes de ele me expulsar. Havia também um e-mail enviado da conta pessoal de Dante para o endereço privado de Stuart Pell, no qual Dante escrevia em linguagem clara que precisava da situação resolvida antes que os advogados de Florianópolis fizessem contato com Lé. O e-mail era datado da quinta, antes de ele me expulsar na terça. Ele tinha sabido por dias. Tinha planejado. O depoimento aconteceu na sala de conferências de Clara, a mesma sala onde ela tinha deslizado o telefone pela mesa e me dito para verificar o saldo da conta conjunta, 4 meses depois. E tudo era diferente. Dante sentou em frente a mim pela primeira vez desde a noite na cozinha. Usava um terno cinza e tinha a expressão composta, ligeiramente rígida de um homem que tinha sido amplamente orientado sobre como aparecer. Os primeiros 40 minutos foram procedimentais. Dante respondeu nos cadenciados medidos de linhas preparadas usando a frase "não me recordo", com frequência praticada. Então Clara chegou ao e-mail. Ela imprimiu em tamanho cheio em uma única folha e deslizou pela mesa sem uma palavra, do jeito que um jogador de cartas baixa uma mão. Dante olhou para ele. Algo mudou na postura dele, mal perceptível, mas eu tinha passado 6 anos aprendendo a ler aquele corpo. Sr. Drummond, o senhor reconhece este e-mail? Parece ser da minha conta. O senhor escreveu? Posso ter escrito. O e-mail se refere aos advogados de Florianópolis fazendo contato com Ellie. Quem é Ellie? Stuart Pell objetou. Clara reformulou. Dante disse que não se recordava. Sr. Drummond, o senhor estava ciente antes de 14 de outubro que sua esposa era uma beneficiária nomeada no patrimônio de Tomás Cavalcanti? O silêncio durou 4 segundos. Eu contei. Eu tinha alguma informação que sugeria que poderia haver sim ou não, Sr. Drummond. Stuart Pell colocou a mão no braço de Dante. Dante disse: declino responder com base no fato de que você renunciou à proteção da 5ª emenda ao comparecer em um depoimento civil sem invocar no início. Clara disse com a precisão agradável de alguém que tinha esperado exatamente por este momento. A recusa em responder foi registrada nos autos.
Dante olhou para Stuart Pell. Algo aconteceu entre eles naquele olhar. Uma conversa feita inteiramente de olhos. E eu vi Dante entender em tempo real que a arquitetura que ele tinha construído tinha falhado. Não desmoronou dramaticamente. Assentou, do jeito que uma estrutura assenta quando um elemento de carga cede. Devagar, depois de uma vez. Ele olhou para mim. Eu tinha me perguntado o que sentiria neste momento. Satisfação, raiva, luto, alguma mistura complicada. O que eu realmente senti não foi nada disso. O que senti foi a calma clara e leve de alguém parado em um prédio que ela mesma construiu, sabendo exatamente quais paredes vão aguentar. Eu segurei o olhar dele e não disse nada. Ele olhou para o outro lado primeiro. No elevador descendo, Clara disse: "Ele vai acertar antes que isso chegue ao juiz." "Eu sei", eu disse. As portas se abriram. Saímos para a tarde de março. Céu claro. Aquela luz particular que faz São Paulo parecer por um momento uma cidade que terminou com o inverno. "Lia", Clara disse. "Como você está?" Pensei honestamente. Minhas costas doíam. Eu estava cansada. Sentia falta de ter uma casa que fosse minha. Eu também, de alguma forma específica que não esperava, não estava mais com medo. "Estou bem", eu disse. "Na verdade, estou bem." Dante acertou 11 dias depois do depoimento. Ele não teve escolha real. O acordo tinha 23 páginas. Dante renunciou a todas as reivindicações ao patrimônio de Tomás em perpetuidade, reconheceu como meu bem particular e devolveu os 31 mil reais completos mais juros. Eu recebi 60% dos bens conjugais, a casa, as contas de investimento, o equity nas participações nos negócios dele. Com base na decisão do Tribunal de Dissipação Deliberada e Má-Fé, o acordo de confidencialidade sumiu. Eu não assinei nada que me silenciasse. A paternidade tinha sido estabelecida por teste de DNA pré-natal com 12 semanas. Dante era o pai biológico. Esse resultado foi incluído no registro do acordo, prova em preto e branco que ele tinha errado desde o começo. Espero que ele tenha lido aquela página com cuidado. O primeiro desembolso do patrimônio de Tomás chegou em uma quarta de manhã em abril. Eu estava na cozinha de Jade quando a notificação apareceu no meu telefone. Eu encarei o número e fiquei muito quieta. Mandei mensagem para Jade. Chegou. A resposta dela, 3 pontos de exclamação e a palavra Lia. Eu liguei para Raquel Cavalcante e contei que tudo estava resolvido. Ela ficou quieta por um momento. Tomás teria ficado contente, ela disse. Ele realmente teria. Dante assinou os documentos finais do divórcio em uma quinta. Não olhou para mim. O casamento tinha acabado. Dirigindo para casa pelo trânsito de São Paulo, minha filha se mexeu dentro de mim pela primeira vez. Um pequeno flutter definitivo como uma mão batendo em uma porta. "Estou aqui", ela disse na linguagem dos ainda não nascidos. "Eu sei", eu disse de volta. "Eu também." O nome dela é Elisa. Nascida em uma terça em julho. 3 quilogramas com os olhos escuros do pai, e todos concordam minha teimosia. Ela tem 8 meses enquanto escrevo isto, fazendo observações muito sérias sobre os próprios pés de um cadeirão à minha esquerda. Vivemos em uma casa que comprei em Pinheiros. Melhor luz que o lugar antigo com um jardim que estou aprendendo devagar a manter. Meu escritório tem 7 clientes agora. Meu nome está na porta. Isso significa algo que acho difícil explicar adequadamente. O presente de Tomás alterou o que é possível para nós, e eu não finjo o contrário, mas tentei não deixar que alterasse quem eu sou. Ainda verifico meu próprio trabalho, ainda ligo para minha mãe aos domingos. A firma de Dante contraiu significativamente no ano após o divórcio. O acordo tinha exigido que ele liquidasse participações, e o mercado não foi gentil com operadores menores. Ele cumpre a agenda de visitação parental sem conflito significativo. Ele é o pai de Elisa. O que quer que ele tenha feito comigo, isso permanece verdadeiro. E eu tento, imperfeitamente nos dias em que ainda estou brava, manter essas duas coisas separadas. Lígia eu não falei desde que ela saiu do apartamento de Jade com os biscoitos. Não espero que isso mude. Jade se casou. Eu estava lá, Elisa no canguru chorando durante os votos. Jade vai me lembrar disso pelo resto da vida. Raquel visitou São Paulo na primavera. Trouxe fotografias de Tomás dos anos que eu não tinha conhecido ele, caminhando em Santa Catarina, parado em um pier com uma jaqueta amarela, apertando os olhos para o sol com um sorriso que eu nunca tinha visto nele quando casados. Fiquei contente que ele tinha tido aqueles anos.
Ele disse que você era a pessoa mais estruturalmente honesta que ele já conheceu. Raquel me contou. Eu olhei para a fotografia por um longo momento. Eu sei, eu disse. Tentei ser. Eu sento na varanda dos fundos de manhã e penso na sequência que me trouxe aqui. Uma noite de terça em fevereiro, um estacionamento, uma mesa de lanchonete, uma sala de conferências em Itaim Bibi. Não pareceu enquanto acontecia como uma história com arco. Pareceu estar em um prédio desmoronando e encontrar as paredes que aguentariam. As paredes aguentaram. Quando Elisa for grande o suficiente, vou contar tudo a ela, não como um conto de advertência, como uma demonstração. Veja, vou dizer, veja o que aguenta. Se esta história me ensinou algo, é simples. As pessoas que tentam te diminuir sempre contam com uma coisa, que você não conhece seu próprio valor. Dante contou com meu medo. Lígia contou com meu isolamento. Os dois estavam errados. Conheça seu valor. Documente tudo. Encontre sua Jade e nunca assine sua voz. O que você teria feito sentada sozinha naquele carro em fevereiro? Me conte nos comentários. Eu realmente gostaria de saber. Se esta história te moveu, compartilhe. Alguém lá fora precisa ouvir hoje. Obrigada por ouvir.